Olá! Começa agora mais um IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu sou Naná de Souza e hoje trazemos um tema importantíssimo: violência contra as mulheres. Excepcionalmente, este programa estará dividido em duas partes. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de violência contra as mulheres no mundo, atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Esta posição, que é alarmante, infelizmente, não reflete a realidade. A descrença na justiça faz com que tenhamos subnotificações de denúncias. No boletim Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, da Rede Observatório de Segurança, publicado em março deste ano, aponta que 45% das mulheres que sofreram um caso mais grave de violência não tomou nenhuma providência para resguardar os seus direitos. A descrença no acolhimento da justiça, o medo de, apesar de ser vítima, ser culpabilizada com argumentos morais para desqualificá-la, entre outros fatores, fazem com que milhares de mulheres não denunciem as violências por elas experimentadas. A mesma coisa acontece com operadoras do direito. Ameaças, ridicularização e desrespeito são frequentes em seu exercício profissional. A pesquisa Lawfare de Gênero, um diagnóstico sobre as violações das prerrogativas das advogadas, realizada por Soraya Mendes, Isadora Dourado e Elaine Pimentel, explicita as dificuldades que advogadas enfrentam ao exercer a profissão de forma plena. Tudo isso se dá pela intrínseca misoginia da nossa sociedade. Para debatermos sobre o assunto, seus reflexos na sociedade e no Estado, recebemos duas profissionais ativas no combate à violência de gênero. Soraya da Rosa Mendes, advogada, professora, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela UFRJ, e Luanda Pires, advogada e consultora em Diversidade e Inclusão, presidente da Comissão de Direito Antidiscriminatório do IASP, diretora de Relações Públicas do Me Too Brasil. Especialista em relações governamentais, tem larga atuação na defesa dos direitos humanos em geral, em especial o direito das mulheres, da população negra e da população LGBTQIAP+. E para mediar o debate, está conosco Ana Neri, diretora cultural e vice-presidente da Comissão de Estudos de Direito das Mulheres do IASP. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Olá a todas as pessoas presentes aqui e a quem também nos escuta, pelo IASP Diálogos. Esse é um programa desenvolvido aqui pela nossa diretoria de comunicação, que é liderada pela Suzy Hoffman, e do lado de quem eu tenho a grata satisfação de compor a diretoria do IASP. E aqui eu cumprimento as nossas convidadas, Luanda Pires e Soraya Mendes, a quem expresso minha grande satisfação pela presença. É uma grande honra recebê-los aqui para o nosso episódio, e também trazer a importância da presença de vocês, e dizer o quão importante é que vocês possam compartilhar com a gente a voz de vocês aqui no Instituto. Uma das nossas missões aqui no Instituto é promover a difusão do conhecimento jurídico, a defesa da igualdade racial e a defesa da advocacia. Então, são nossas missões institucionais. Acho que esse episódio vai trazer bastante essas questões, E eu queria, então, passar a palavra para vocês, ouvi-las também um pouquinho sobre esse nosso encontro. Bom, então eu quero começar já agradecendo esse convite recebido por parte da Ana. Eu tenho uma satisfação imensa de estar aqui no IASP e de ter a oportunidade de contribuir com os debates que nós todas estejamos onde estejamos, nas instituições em que estejamos, estamos fazendo enquanto advogados. Pela peculiaridade, e que assim não fosse uma peculiaridade que nos diferenciasse de forma tão negativa, de sermos mulheres e de sermos algumas de nós mulheres negras. Então, é um prazer estar aqui com a Luanda. Acho que essa nossa conversa hoje pela manhã vai ser
muito, muito, muito proveitosa, seguramente para nós, e eu espero que para todos, todas e todos que vão nos acompanhar. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que será. Quero, de antemão, agradecer o Instituto, parabenizar, né, por mais um podcast, por enfrentar esses assuntos que são tão necessários, né, para que a gente, de fato, aí cumpra as funções institucionais aqui da casa, mas também que a gente contribua com toda a sociedade brasileira no sentido de desenvolver e aprimorar o próprio sistema de justiça, né, que seja um sistema de justiça que acolha, ampare e trabalhe por todas as pessoas, independente de classe, raça e gênero. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui com a Soraya, fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Ana, obrigada por todo o trabalho e que seja proveitoso para todos nós. Obrigada, viu, gente? Eu queria começar falando da nossa garantia constitucional, né, de igualdade de gênero. Então, em 88, a nossa Constituição Cidadã trouxe a igualdade entre homens e mulheres, mas a gente vê se há essa igualdade ou não na aplicabilidade da lei, né, no dia a dia, nos nossos casos concretos. E aí eu pergunto, será que hoje, 35 anos depois da promulgação da Constituição, a gente pode dizer que o direito no Brasil é aplicado para garantir a igualdade plena entre homens e mulheres? Será que a gente tem políticas públicas, né, que sejam destinadas, né, tenham verbas destinadas para o combate à violência dessas mulheres, né? A gente tem dados de que houve um decréscimo, né, do investimento feito para as questões de violência contra mulheres, né? Então, um decréscimo de 94% de 2016 até 2022 de investimento de verba pública com relação a esse tema. Então, eu queria ouvir vocês sobre se há realmente, né, a eficácia dos direitos fundamentais para preservar, para garantir a igualdade entre mulheres e homens, e se há uma perspectiva, né, de com a verba que é destinada para as políticas públicas hoje de enfrentamento à violência contra mulheres, se a gente vai conseguir progredir, ou se a gente precisa fazer mudanças. Bom, o panorama da violência, todos os dados oficiais que nós temos no país indicam que não, né? A Constituição não consegue garantir a aplicação desses direitos, né, e a defesa dessa população. Muito embora, óbvio, a gente tem que ressaltar que com a promulgação da Constituição Cidadã, né, em 88, com ênfase para o movimento negro e movimento de mulheres, a gente conseguiu transportar para a esfera pública muitas questões que antes eram consideradas de ambiente privado, né? Por isso essa garantia, essa igualdade de gênero, o reconhecimento formal do Estado, inclusive da existência do racismo, né? E todos os seus efeitos, mas infelizmente a gente ainda não consegue aplicar aos casos concretos, né? Toda a legislação que a gente tem, desde a Constituição Federal até as legislações extravagantes a partir daí. Preciso, para isso, óbvio, investimento do Estado, né? Com esse decréscimo nesse investimento, por óbvio, essa população fica ainda mais vulnerabilizada. Nós tivemos, sim, uma queda. A gente precisa de um Estado comprometido nesse sentido. E nós precisamos também, e a gente bate muito na tecla, de que as pessoas precisam estar representadas, né, em todas as instituições. Toda a população brasileira precisa estar representada. Por isso que a gente bate na tecla, inclusive, hoje a gente está aqui com a Soraya, que é um dos nomes que a gente tem brigado, né, para que seja indicado aí para ocupar uma cadeira do STF, para que nós tenhamos as nossas pessoas, nós tenhamos pessoas que têm um trabalho fundamentado, né, em raça, em classe, em gênero, ali para aplicar as leis de acordo com os textos, né, de todo o nosso ordenamento jurídico. A Luanda é perfeita em toda a sua exposição, e na realidade aqui, para que não fique chato também, né, não pareça vaidade, a vaidade é um terror, mas enfim, toda a sua exposição, e na parte que me toca agradeço, claro, imensamente, e aproveito também para dizer que nós aprendemos ao longo dos últimos anos, e muito especialmente nós como mulheres negras, que nós não somos únicas. Eu sou porque você é. Então, essa é a dimensão do significado do que é chegar ou não chegar, melhor dizendo, chegar, esperamos, ao Supremo Tribunal Federal. Fechei aqui o parênteses, eu sou pessoa... Ana, você vai ter que me controlar, sou uma pessoa cheia de parênteses e notas de rodapé. Então, vamos lá. Bom, enfim, como a Luanda colocou, e colocou muito bem, nós estamos muito distantes daquilo que é necessário
para que políticas públicas se efetivem, inclusive, né? Políticas públicas anunciadas demandam, e muito especialmente em relação à violência contra as mulheres, de uma forma geral, muitos recursos. E preciso entender, e aí eu queria colocar essa nossa discussão aqui num plano um pouquinho mais teórico e não prático, mas a gente vai falar bastante sobre questões que são questões do dia a dia, do nosso cotidiano, mas chamar a atenção que democracia custa. Então, muitas vezes, as pessoas olham os dados em relação a verbas que são destinadas para cá, para lá, para todos os lugares que são carentes. Infelizmente, nós temos muitos lugares de carência no nosso país. A educação é um lugar de carência, a saúde é um lugar de carência, e não é diferente com aquilo que se direciona de forma específica às mulheres. Então, nesse sentido, a gente precisa sempre olhar esses dados com a compreensão de que, se nós queremos uma verdadeira democracia, e a nossa Constituição, né, Ana, você começou com isso, falando da Constituição, a nossa Constituição anuncia uma sociedade que se quer livre, justa e solidária a partir da igualdade entre homens e mulheres, a partir do respeito e da não discriminação de nenhuma forma, não é, Luanda? Então, isso tudo compõe a base da nossa democracia. Então, eu queria muito que as pessoas que vão nos acompanhar aqui compreendessem a dimensão máxima disso que nós estamos falando. Nós queremos mais políticas públicas e mais recursos para essas políticas públicas. Agora, mais recursos para as políticas públicas não se esgotam em si mesmos, se direcionam para o que a gente quer em um parâmetro democrático. E, por um outro lado, agora eu vou fazer aquela que olha o copo meio cheio. E vou fazer isso assim, lembrando assim, dos ensinamentos da professora Maria Helena Chauí, porque ela diz com muita propriedade, e eu concordo muito, a democracia é a incessante busca por direitos. Essa é a ideia fundamental. A gente poderia falar, então, que direitos a democracia liberal, que direitos a democracia nas outras faces busca, mas, na essência, democracia está correlacionada a direitos. Mas ela também diz algo que nos chama, agora sim, para a disputa pública, para o debate público, como a gente está fazendo aqui, com todo mundo que vai nos assistir depois e que vai participar dessa esfera aqui de discussão, ainda aqui do outro lado da telinha, mas é de compreender que as cartas de direitos, elas são anúncios. E não é porque são anúncios que elas são menos importantes. Porque esses anúncios nos fazem caminhar para a sua efetividade. Então, eu olho para a Constituição de 1988 como um ato de bravura daquelas pouquíssimas mulheres que compuseram a bancada do batom, que conseguiram ali fazer constar direitos que nós estamos podendo hoje sentar aqui e dizer, olha, nós estamos aqui como mulheres, mas estamos aqui também como mulheres advogadas. Veja bem, o que lá, há 35 anos atrás, era de dizer, estamos aqui como mulheres, e ainda talvez, né, Luanda, sem um recorte, que é tudo isso que a gente precisa fazer, ou melhor dizendo, aqui um recorte bem compreendido, não que haja transversalidade, mas o recorte de compreender sob uma perspectiva interseccional o que é ser mulher, e aí ser mulher lésbica, ser mulher cis, mulher trans, enfim, tudo isso tem que estar no nosso horizonte. Não estava no horizonte delas, com certeza, mas elas nos deixaram a porta aberta para que a gente chegasse aqui e dissesse hoje, somos mulheres, negras, lésbicas, e somos advogadas. A gente está... Eu não quero ser a Poliana da mesa, não quero isso, mas eu acho que tem algo das que vieram antes de nós que nos deixou tarefas e a gente vai... com certeza não cumprir todas, mas vamos fazer a nossa parte para as que vierem depois de nós terem um mundo um pouquinho melhor. Muito interessante ouvi-las. A Luanda trouxe uma questão importante sobre a gente ver a sociedade representada, né, no nosso estado.
todos nós queremos, né, nos ver, né, ter essa representatividade. E hoje ainda estamos longe disso no Poder Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas uma questão que você trouxe, Soraya, que é essa luta pela garantia de direitos. Já é uma luta sem fim. Recebemos recentemente aqui no IASP a professora Silvia Pimentel, no mês das mulheres, veio fazer uma palestra para o CNA, né, Comissão de Novos Advogados, e ela deu um pouco do testemunho dela, né, uma jurista já na casa dos 80 anos, né, super inspiradora, quanto que ela trabalhou para que nós pudéssemos ver garantida a igualdade entre homens e mulheres na Constituição. Então, é isso, uma luta é ver garantidos os direitos. Outra, que é talvez o que a gente esteja discutindo aqui, é ver o alcance, a aplicabilidade, a efetividade desses direitos, né? Eu queria que a gente tocasse num tema bem difícil agora, que é o feminicídio. Então a gente conhece os alarmantes dados que apontam que uma mulher é morta a cada 6 horas no Brasil, né? É um dos maiores números que a gente já viu registrados no país, né? E como é que a gente reage a um cenário como esse? A gente parecia estar avançando nessa luta, né, para ver garantidos os nossos direitos nos textos legais, retrocedemos, para onde estamos indo, né? Como que a gente vai avançar, sendo que há esses números alarmantes de feminicídio que a gente vem enfrentando? Eu penso, Ana, que, primeiro, os números e essa crescente de números, ela deixou de ser um dado que nos apontava para uma subnotificação ou a inexistência da caracterização das mortes de mulheres como feminicídio. Explico. Há algum tempo atrás, muito especialmente depois do advento da Lei Maria da Penha e também, claro, da Lei do Feminicídio, nós falávamos muito que o número de casos de violência necessariamente não teriam aumentado, porque, na verdade, antes desses 2 marcos legais, nós não tínhamos, primeiro, o reconhecimento da violência contra as mulheres em situação familiar e doméstica como sequer existente. Valia ainda aquela macabra máxima de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que é macabro e precisa ser entendido dessa forma, porque significa morte. E, por um outro lado, depois, com o advento, né, da lei do feminicídio, a inclusão como qualificadora no Código Penal, especificamente ao crime de homicídio, nós também ainda estávamos nisso, né, de entender essas mortes são mortes que agora nós sabemos que são feminicídios ou, na verdade, temos um aumento. Embora tudo isso ainda não esteja longe da nossa perspectiva, então quando a gente analisa esses dados, a gente precisa ter sempre esse cuidado. Por um outro lado, é inegável que nós temos, ao longo dos últimos anos, uma crescente do ódio. A gente vai precisar falar sobre isso. Então, não está desconectada a ideia da eliminação e, para algumas de nós, do extermínio mesmo, de mulheres em razão disso, em razão da misoginia. Veja que é tão significativo isso, porque nós temos esses dados que já nos colocam, como brasileiras e brasileiros, num ranking vergonhoso de mortes de mulheres no mundo, que nos coloca no 5º lugar, se não me falha a memória. Mas veja, nós estamos falando ali daquilo que a sociedade e também o Poder Judiciário, e também nós, então, portanto, do mundo jurídico, vou falar aqui sistema de justiça, melhor dizendo, porque aqui nos inclui a todas, então como advogadas, e também juízes, promotores, promotoras, enfim, que o sistema de justiça conseguiu admitir como palatável. E esse palatável, a professora Priscila Plachassá, ela tem um trabalho fantástico nessa mesma linha, em que ela diz, nós temos também aquelas que são as vítimas aceitáveis. Então, choca muito a sociedade, embora os números sejam altos, mas choca uma esposa, uma namorada, uma companheira ser morta. Agora, não choca tanto a sociedade, ou sequer é registrada como feminicídio, quando esta mulher é uma mulher trans. Ou quando esta mulher é uma mulher lésbica. Ou seja, nós temos outros feminicídios que não estão nessa conta. E que
dentro desse contexto, que é um contexto de tentativa de subjugação, e isso é decorrente do ódio disseminado, de dizer as mulheres, a minha namorada tem de me obedecer, eu não me submeto jamais a uma mulher em qualquer circunstância. Primeiro, a questão é, ninguém deve se submeter a ninguém, nós não estamos aqui pleiteando a substituição de uma sociedade patriarcal por uma matriarcal. Nós não queremos simplesmente substituir os homens, nós queremos um outro lugar de vivência que seja um lugar de felicidade e de vida boa. Nós não queremos isso que nós vivemos, nem para eles. Então, é uma outra dimensão. Mas compreender que esse ódio disseminado, ele vem, na realidade, como um incremento nos últimos anos, com manifestações muito claras de misoginia, e que chegam, ainda que nesse lugar, mas vou usar um termo talvez não tão adequado, vou colocar entre aspas, tradicional, do que são as mortes de mulheres, por um outro lado ainda não reflete o todo. Então acho que a gente, quando fala desses feminicídios, a gente precisa começar a pensar nos outros feminicídios e entender que não é metafórico no nosso caso falar de guerra contra as mulheres. Eu já falei isso algumas vezes de uma forma mais solta, e alguém diz, nossa, guerra. Mas se vocês pararem para olhar dados de lugares do mundo onde existe guerra declarada, ou países, cantos do mundo onde existem conflitos armados entre compatriotas, ou, enfim, por outras diversas questões, a gente vai perceber que os dados que nós temos no Brasil de mortes de mulheres em função de questões que se ligam à raça, que se ligam à sexualidade, que se ligam ao gênero, e que outras violências, como o estupro, por exemplo, são muito maiores. Ah, mas o Brasil é muito maior, tem uma população muito maior. Sim, mas nós não estamos em guerra. Ou estamos, na verdade, em guerra, nessa guerra velada. Então, eu penso essa questão do feminicídio a partir dessa perspectiva. E depois a gente pode falar um pouquinho, se você quiser, sobre o feminicídio de Estado, que é uma outra dimensão também, mas também não quero monopolizar. Imagina, é sempre um prazer te ouvir, e você traz informações assim muito importantes, Antes de tudo, a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar sobre a violência contra a mulher, o feminicídio, que é a última, e a violência letal contra a mulher, a gente tem que pensar também em todo o ciclo de violência, a que essas mulheres são expostas. E óbvio, em relação à formalização dos direitos, nós temos sim avançado, enquanto advogadas aqui que trabalham na defesa desses direitos, a gente precisa reconhecer que, em termos de formalização de direitos, a gente avançou sim, mas a nossa questão, por ser estrutural, a nossa dificuldade, a nossa questão é colocar esses direitos em prática, é garantir que essas mulheres realmente, que todas as mulheres tenham aí seus direitos defendidos. Para que a gente consiga isso, a gente precisa, antes de tudo, enquanto sociedade, entender que isso é uma questão estrutural, Raça, classe e gênero são conceitos sociais, históricos, que foram construídos com finalidades muito objetivas. A reificação do corpo da mulher, que nos leva a esse alto índice de feminicídio que a gente tem hoje, que é nada mais do que a ratificação da sociedade no que diz respeito a dizer para todas as mulheres que, sim, esses corpos são objetos de não direitos. Quando a gente vê esses dados alarmantes em torno do feminicídio. E óbvio, aí, como a Soraya traz, quando a gente vai fazendo os recortes de orientação sexual e identidade de gênero, os dados são tão alarmantes quanto. Nós somos o país que, pelo 14º ano consecutivo, mais mata mulheres transexuais e travestis no mundo. Nós tivemos aí, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o lesbocídio, que é o assassinato contra mulheres lésbicas, cresceu 240% num período de 4 anos, E a gente tem essas mulheres, principalmente mulheres transexuais e mulheres cisgêneras, é importante ressaltar, porque quando a gente fala sobre mulheres transexuais, o interesse da sociedade como um todo, graças a esse lugar a que essas mulheres foram colocadas na nossa sociedade, o interesse ele é baixo.
felizmente, a preocupação ela não é a regra. Tanto é que nós somos o país que mais mata essas mulheres pelo 14º ano consecutivo no mundo. Só que a gente for traçar, eu gosto sempre de traçar esse paralelo, porque as vítimas de feminicídio, segundo o Fórum de Segurança Pública no último relatório, se a gente for traçar a média de idade dessas mulheres que foram assassinadas no Brasil, elas tinham 35 anos. É a mesma média de idade, a expectativa de vida de uma mulher transexual no Brasil. E a mesma expectativa de vida que a gente tinha na Idade Média. Então, nós estamos falando, sim, muito embora a gente não aceite, enquanto sociedade, que a gente tem, sim, né, a misoginia é isso, esse ódio à mulher, e que a gente tem, sim, aqui implementado na sociedade essa guerra contra as mulheres, né, como a Soraya traz, a gente precisa aceitar. Então, a gente não vai conseguir mudar esse panorama se a gente não olhar sem nenhuma cortina de fumaça para todos os dados que a gente tem e para as condições de violência que a gente está expondo a essa parcela da população. E a gente precisa pensar também que eu gosto sempre de falar sobre isso, quando a gente vai falar sobre o feminicídio, e todo o ciclo de violência. Porque segundo os dados também do Fórum de Segurança Pública, as maiores vítimas de violência sexual, que essa violência também faz parte aí, do ciclo de violência, são crianças de até 13 anos. E a família, segundo a Constituição Federal, é responsabilidade do Estado e da sociedade civil. A proteção às nossas crianças também é responsabilidade do Estado e da sociedade civil, não apenas da família. Então, a gente tem que olhar o contexto a partir do macro, olhar o panorama a partir desses aspectos gerais, porque, sim, nós somos responsáveis. Quando a gente está falando sobre transfeminicídio, feminicídio, lesbocídio, a gente está falando também sobre violência contra nossas crianças, a gente está falando também sobre um Estado, uma sociedade e uma iniciativa privada que está inerte a todos os direitos que estão, pelo menos, garantidos desde 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã. Ouvindo vocês, assim, a gente está tratando aqui de uma forma informal, mas conversando sobre a proteção, né, legal, né, essa categoria de direitos. E assim, é muito sério o que a gente está discutindo, é muito preocupante, devia realmente trazer todos a reflexão. Não é possível a gente passar por todos esses dados, por todas essas questões, sem nos sensibilizar e sem essa articulação para que a gente possa mudar o status quo. E convido a todos aqui, né, que estão nos ouvindo, para que possam se escandalizar, né? É realmente motivo da gente parar e pensar, porque estamos indo para um lugar muito indesejável, né? A Luanda falou sobre essa necessidade da gente se perceber machista, se perceber racista. Esse é o primeiro passo mesmo. É preciso que a gente faça essa autocrítica, que a gente se considere parte dessa sociedade estruturalmente preconceituosa, né? Para a gente começar a partir de algum lugar. É preciso fazer isso. E sobre essa questão de violência contra crianças, né? Estou lembrando aqui a frase recente do nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que falou que estamos falhando miseravelmente com as nossas crianças, né? Temos muito trabalho mesmo pela frente. E a Soraya falou sobre essa crescente de ódio contra mulheres. Então eu trago aqui um trabalho feito pelo Instituto Sul da Paz, que para cada 2 mulheres mortas em 2020, uma foi por arma de fogo, ou seja, 50% dos feminicídios no Brasil cometidos por arma de fogo. E esse dado é um número que coincide com a flexibilização de legislação, né, sobre cadastro dos chamados CACs, né, que superam aqueles realizados anteriormente, né, décadas atrás. Então, há uma relação aí indissociável, não dá para a gente negar isso. Dá para a gente dizer que as mulheres elas estão mais vulneráveis a esse tipo de violência agora que há maior número de casas em que há armas de fogo? Olha, Ana, eu acho que nisso nós vamos concordar, assim como concordamos em vários outros pontos, e que é inegável. Todas as discussões que foram feitas a respeito da liberalização, fosse da forma que fosse, seja diretamente à população ou através desse artifício dos CACs, traria uma situação de vulnerabilidade muito maior, ou melhor, digo eu, de vulneração das mulheres, das crianças, ou seja, da família, mas muito especialmente como nós estamos aqui com
com esse debate a respeito da violência contra as mulheres nesse contexto de violência contra as mulheres. E é quase que colocar gasolina na fogueira. Então, se nós não nos relacionamos em sociedade, senão a partir da linguagem. E por isso que é tão importante falar de discurso e, muito especialmente, discurso de ódio, porque essa é uma forma de nos relacionarmos. E se nós nos relacionamos a partir destes parâmetros que são de subjugação, de desconsideração do outro como pessoa, ou seja, das mulheres como pessoa, ou, enfim, de considerações que remontam também a tempos que nós não queremos mais, aos quais nós não queremos mais voltar, em que as crianças eram mero objeto. E aí está muito em voga se falar, nossa, mas antigamente não era assim, a educação era outra, hoje qualquer coisa é considerada violência, mesmo um tapinha, uma palmada já é considerada violência. Mas veja, aquele tempo é um tempo que passou e que deve ficar no passado, porque no passado as crianças nada eram, nós não tínhamos ali um sujeito de direito. E nós hoje temos a possibilidade de dizer que as crianças são sujeitos de direitos. Então, como é que a gente pode imaginar que a forma de educar seria exatamente a mesma, ou que possa permanecer a mesma? Isso, na verdade, é retrocesso. Então, quando a gente está falando a respeito de armas e da violência que cresceu em relação às mulheres em função desse tipo de instrumento que nos elimina, a gente está dentro exatamente dessa discussão de que estamos retrocedendo. Ter armas não é um avanço. Ter armas é um retrocesso. Nós estamos caminhando e precisamos voltar, melhor dizendo, a esta marcha para a construção de uma sociedade de paz, para a construção de bases de linguagem que não inferiorizem ninguém. E aí, esse ninguém está dentro de tudo que nós falamos, em raça, sexualidade, gênero, e está também aí a questão que envolve as famílias e muito especialmente destas armas que foram parar dentro de casa e que estão matando as mulheres dentro de casa. Então, parece tão lógico. De vez em quando a gente... Não sei como é que você se sente, Luanda, mas de vez em quando... E você, Ana, eu não sei... Mas de vez em quando eu penso assim, mas a gente está falando uma coisa que é tão óbvia. Mas como assim? Bom, então que seja a nossa missão a de ter ainda de falar sobre o óbvio para que a gente possa avançar em termos civilizatórios. Essa é uma discussão sobre civilização, sobre avanço civilizatório. Olha, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu estava ontem, inclusive, conversando sobre outros aspectos aí da violência e dessas condições de não-vida, né, que são impostas a alguns grupos sociais, e eu estava falando exatamente sobre isso, essa frequência em que a gente tem que tratar a respeito do óbvio, né? A gente tem um aparato legal, a gente tem compreensão, ou deveria ter, né? Porque eu acredito realmente, enquanto ser humano, todos nós temos compreensão, sim, de que existem certos grupos que estão, sim, foram marginalizados desde o início da construção dessa sociedade, né? Agora, a nossa grande questão aqui é provocar as pessoas que tiveram aí todos os espaços garantidos desde esse início, de que sim, a gente precisa mudar, né? A gente precisa desenvolver nesse sentido, porque a gente está falando sobre civilização. E a partir do momento que a gente quer incluir outras pessoas, a gente não está falando necessariamente sobre a exclusão de quem já está lá. Muito pelo contrário, nós estamos falando sobre igualdade, seja de oportunidade, seja de direitos, né? E a gente precisa sim avançar nesse sentido. Óbvio, quando a gente tem, em relação às suas perguntas, concordo com o Soraya, isso é indiscutível, né? A gente está... A questão da liberação das armas de fogo está
diretamente ligada ao avanço, sim, da violência contra a mulher. A partir do momento que a gente tem um estadista, o chefe do Poder Executivo, né, propagando o discurso de ódio, demonstrando, ratificando esse pensamento misógino que existe na sociedade, sim, ele está assim. Ele deixa com que a gente chegue a esses índices e acabe por vulnerabilizar ainda mais as nossas pessoas, né? As nossas mulheres nos ambientes domésticos. Óbvio que a gente teve também aí, a gente passou nesse período, né, somado a isso, o que piorou ainda mais todas as nossas questões no que se refere à violência contra a mulher, a pandemia do Covid, né, e o isolamento social. Tanto é que a própria ONU trata a violência contra a mulher nesse período como uma pandemia invisível, né, e somadas, sim, a essas armas de fogo dentro de casa, óbvio, as nossas mulheres foram muito mais vulnerabilizadas. Por isso que a gente precisa de um Estado que trabalhe, sim, entendendo, compreendendo e combatendo o discurso de ódio, porque ele tem uma força muito grande de vulnerabilizar ainda mais as nossas pessoas, né, ainda mais as nossas mulheres, e precisamos, e eu sou a chata em relação a isso, a gente precisa, sim, enquanto sociedade, aceitar quem a gente é, porque nós somos, né, somos ou reproduzimos essas discriminações, todos esses pensamentos, esses padrões misóginos, racistas, LGBTfóbicos, que mantêm as nossas pessoas nesse estado de vulnerabilidade. Então, se a gente tem uma mulher sendo morta a cada 6 horas no país, a responsabilidade disso não é só do Estado. A responsabilidade, isso vai para a conta da sociedade, que por inércia, seja lá por qual motivo for, não está aí somando-se à luta, né, pela defesa, pelo combate a essas violências. A gente tem que parar também, a gente tem que mudar esse pensamento de que as pessoas que sofrem as violências precisam se organizar para cobrar do Estado mudanças a respeito disso. Isso é muito cruel, enquanto sociedade, a gente pensar que a gente precisa do movimento negro se organizar, que está sofrendo essa discriminação, se organizar para combater o racismo. As mulheres que estão sendo mortas precisam se organizar para combater a violência contra a mulher, que as pessoas LGBTs precisam se organizar para combater a LGBTfobia. Isso é cruel. Enquanto sociedade, a gente precisa olhar para isso e, sim, engajar, porque a gente está falando como a Soraya nos trouxe. A gente está falando sobre um marco civilizatório, a gente está falando sobre uma sociedade, a gente está falando sobre o exercício da cidadania, um Estado democrático de direito que, de fato, garanta, né, essa vida em sociedade de forma harmônica entre todas as pessoas. É interessante isso que você está trazendo, porque a gente sabe a questão do peso do Estado em relação a isso, obviamente da nossa sociedade, que a gente segue essa estrutura, mas diversos levantamentos a gente vê que o que tenta estruturar a sociedade num combate à violência, seja para minorias, seja para mulheres, o que for, são as ONGs, são as organizações não governamentais que dão esse auxílio maior, né, nessa falta do Estado. Então, eu queria saber de vocês, porque a gente tem visto muito a questão do combate à violência à mulher, da criança, né? E quanto mais a gente vê aumentando isso e grupos se juntando para esse combate, a gente vê o número aumentando, né? Então, tudo que vocês trouxeram até agora prova que esse papel do Estado que você até citou é essencial para isso, porque a gente está vendo movimentos da população em combate a isso, ou tentar, de certa forma, juntar as forças para isso, mas o papel do Estado é essencial para que isso se fortaleça e que haja uma mudança de cultura, né? Então, eu queria saber de vocês sobre essa perspectiva. Quão importante é o papel dessas organizações e se elas são uma questão de ajudar na força da população enquanto tem essa ausência do Estado. Olha, eu não tenho dúvida que até é uma redundância quando a gente fala de sociedade civil organizada, porque na realidade a sociedade civil já pressupõe a organização, e essa organização parte de vários lugares, parte de
tanto movimentos sociais considerados informais, para nós que somos do direito, que precisamos ter uma pessoa jurídica para tudo, precisamos ter um registro em cartório e documentos, enfim, isso, e muito especialmente em relação à sociedade capitalista e à luta por direitos e direitos sociais, isso sempre é preponderante, porque se diz, mas e tal movimento não tem um CNPJ, não tem um registro, então por isso ele é clandestino, enfim, e isso tem que fazer parte desse processo histórico, assim como as organizações não governamentais. Eu sou uma pessoa que não é insuspeita, pelo contrário, sou suspeita para falar, porque muito da minha trajetória se construiu dentro das organizações não governamentais, né? Muito especialmente do CLADEM, que levou o caso Maria da Penha, junto com o CEGIL, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, todas as formas de... Eu vou usar aqui, eu vou me autorizar a usar esse termo, com a dimensão que ele tem em todas as suas fases, de luta e protesto, todas as dimensões de luta e protesto na sociedade, no seio da sociedade, são absolutamente legítimas. E, nesse sentido, nos auxiliam sempre, nós, agora como cidadãs e cidadãos, a termos um ambiente que seja o ambiente proposto no contrato. Eu sou uma contratualista, então o contrato que nós firmamos é um contrato de civilidade. Quando nós aceitamos uma organização ao redor do Estado, nós aceitamos que a Constituição, para outros países que assim não têm algo tão definido, mas no nosso caso brasileiro, temos a nossa Constituição, de que aquela ali é a regra básica, aquilo ali é o parâmetro civilizatório, dali só para frente. Agora, você deixou aí uma pimentinha na sua pergunta, que eu acho que é muito interessante também de pensar. De ver assim, são tantos anos, volto lá ainda para a primeira pergunta, né, Ana? Mas tantos anos da Constituição, e a gente tem alguns avanços, mas não avançamos tanto, mas ao mesmo tempo a gente tem essa crescente de novo de violência e mulheres morrendo. Então, poxa, nesse caldo todo, o que a gente pode tirar? Agora, assim, tirando aqui o chapéu da jurista e vestindo um pouquinho o chapéu da cientista política, que não é bem a minha praia, sabe? Eu tenho essa formação, mas não me atrevo, principalmente entre os meus colegas e colegas da ciência política, mas tentando fazer aqui uma análise, o que eu penso é que, infelizmente, nós estamos em um momento de violência, mas, felizmente, porque nós estamos em um momento de ruptura de paradigma. Essa é a lógica histórica de momentos de ruptura. Nós vivemos séculos e séculos, e, claro, nós poderíamos falar até de milênios, mas eu, como começo as minhas pesquisas a respeito de todo o processo de criminalização e vitimização das mulheres na Idade Média, então nós temos dali para diante séculos e séculos da entronização do patriarcado. E isso é absolutamente natural até certo ponto. Então, assim, era tão natural que o homem fosse chamado de chefe da casa, que fosse entendido como provedor. É tão natural que uma mulher, veja, gente, que uma mulher, para fazer uma laqueadura, precisasse, algo que recentemente foi derrubado, precisasse da autorização do homem. Ou seja, cada vez que a gente avança dizendo, não, existem famílias que, primeiro, não são nem famílias onde há presença masculina. Segundo, existem famílias onde as mulheres, na realidade, têm um papel que até pode ser o papel de provedora. E que, vou usar o termo que a meninada usa aí, tá tudo bem. E que tá tudo bem. Ou seja, quando nós vamos ganhando a possibilidade de fazer arranjos outros, que são arranjos, eu vou repetir de novo, de felicidade de vida boa, a gente também mexe com essa estrutura que não quer ser abalada. Então, o lado ruim é verificar isso, é essa tanta violência. Mas o lado bom é de perceber que vai passar. Vai passar. A gente está virando essa chave. A gente está mudando isso. Até o momento em que a gente não precise mais
falar sobre patriarcado. Então, a gente vai estar num outro ambiente. Aí, assim, vou eu lá de novo, agora assim, como constitucionalista, dizer, vivendo numa sociedade livre, justa e solidária. Porque é isso que a gente quer, né? Exatamente. É isso que a gente busca, né? E é importante também a gente ver, pensar sobre isso que você traz. Porque é inclusive o que nos dá esperança. Sei você, Soraya, mas é o que me dá esperança e gás. Entender que sim, né? A gente está vivendo esse caos, né? Que sim, que a gente pode chamar sim de caos, né? Que a gente está vivendo em relação às violências, sejam elas aí das suas diversas formas. A gente está vivendo sim uma quebra de paradigma, a gente está conseguindo criar debate, a gente está trazendo para o seio da sociedade, para o centro da sociedade, os debates a respeito dessas violências, dessas situações de não vida, né, que a gente ainda impõe para essas pessoas. Ontem eu li uma frase dita, eu acho que pelo Will Smith, a respeito do racismo, que ele falou que o racismo não aumentou, ele apenas está sendo gravado. Né? Então, a mesma coisa, a violência contra a mulher. Os índices têm aumentado, a gente se horroriza com os dados, mas ela, assim, como a Soraya trouxe, é uma pesquisa, inclusive, dela, e desde a Idade Média, a gente tem essas violências sendo perpetradas, né? A gente tem essas pessoas, esses grupos populacionais sendo expostos à violência desde o início da construção da nossa sociedade. E que bom que agora elas estão sendo gravadas, que bom que, de alguma forma ou de outra, óbvio, a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para desenvolver no que diz respeito ao combate, prevenção, educação da população, desenvolvimento de políticas públicas em torno dessas agendas, mas que bom que a gente está conseguindo falar sobre isso. E óbvio, né, e aqui respondendo a sua pergunta, as organizações não governamentais têm papel fundamental nisso, né? É fundamento do próprio Estado democrático de direito. Não existe democracia sem participação popular, né? As organizações não governamentais nada mais são do que isso, sociedade civil organizada, né? Tentando aí, dentro de toda essa burocracia que a gente precisa, né, para viver, para conviver aqui e lutar por direitos, são essas pessoas se organizando e brigando por essa participação. Então, a gente precisa, sim, e aí a gente volta sempre, né, à Constituição Federal de um Estado que garanta a democracia, que garanta o Estado democrático de direito, que ouça a população, que garanta essa participação popular e pare de querer legislar, né, ou criar políticas públicas sem ouvir as pessoas para as quais, essas políticas públicas serão direcionadas. Se a gente tem um Estado que faz política pública sem ouvir, né, esses grupos sociais, a gente não tem democracia. A gente precisa ouvir essa população, a gente precisa garantir a participação popular, a gente precisa que essas pessoas estejam representadas em todos os espaços, sim, porque é assim que a gente faz política pública, é assim que a gente vai se desenvolver enquanto sociedade em todos os âmbitos. Então, essa fala da Luanda é muito forte, né, no sentido de que não é possível exigir da população que é marginalizada e que já é violentada diariamente, que haja aí uma liderança para que tomem as providências para verem seus direitos garantidos. É preciso que haja uma preocupação da sociedade com esse aspecto civilizatório, né, da nossa vivência atual. E para isso é que é tão importante nós nos colocarmos como aliados a essas causas, a essas pautas, né? Não basta a gente não ser racista, não ser machista. É preciso ser antirracista, antimachista. É preciso se indispor quando a gente testemunha algum ato preconceituoso. E as instituições, elas têm um papel relevantíssimo, também como parte da sociedade civil, para que possam se apoiar, se associar a essas pautas, a essas lutas, né? Estamos aqui, então, no IASP, nos colocando à disposição também de todas essas pautas que, de toda forma, defendem o Estado democrático de direito, defendem a dignidade da pessoa humana. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Luanda. Muito obrigada, Soraya. Estamos encerrando agora a primeira parte deste programa. O IASP existe há 148 anos e tem como objetivo principal promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, através da elaboração e exame de projetos de lei e promovendo cursos, seminários e congressos. Nosso programa IASP Diálogos termina aqui. Em breve teremos mais um episódio.
Não deixe de seguir nosso site e redes sociais. Lá você poderá acompanhar toda a nossa produção. Até nosso próximo programa. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Pensando as ciências jurídicas e aproximando o direito à sociedade.